Olá, amigos e amigas, eu sou o apóstolo Moisés da Vertical Church para o seu programa Pastor Online. O tema divórcio, vídeo 2, continuação do primeiro, deu muito comentário, então nós estamos voltando aqui para falar sobre esse tema e tirar as dúvidas daqueles que entrarem em contato conosco. Fica aí, depois da vinheta nós entramos no assunto. Olá, amigos e amigas, eu sou o apóstolo Moisés, mas antes de entrar no tema divórcio, parte 2, eu te peço que você se inscreva no canal, que você dê o seu joinha, que você comente e compartilhe. Muitas pessoas me procuraram no privado. Eu sei que você que me procurou no privado é que você quer privacidade e você não quer se expor. Muito bom, mas se você não se importar com isso, pode colocar lá no vídeo mesmo o seu comentário, porque o seu comentário vai nos ajudar e vai ajudar muitas pessoas, ok? A resposta geralmente eu dou lá, mas se você me procurar no privado, a gente vai conversar no privado. Já deixei lá o meu WhatsApp para quem precisar. E olha que desde o lançamento do vídeo, muitas pessoas já me procuraram e nós esclarecemos muitos irmãos e irmãs. Então fica comigo e nós vamos falar sobre esse assunto. Bom, o texto raiz que nós usamos foi o de Deuteronômio 24, o versículo 1, que diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, e na maioria das Bíblias, das versões, está assim: encontrar nela algo que não lhe agrade. Guarda isso, algo que não lhe agrade. Nessa versão aqui está dizendo coisa indecente. Far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Ponto. Bom, em primeiro lugar, o que é que acontece? Nesse texto que nós lemos em Deuteronômio 24:1, não está falando em questões de divórcio, porque muitos irmãos me procuraram no privado e falaram assim: apóstolo, eu sei que o divórcio é permitido em caso de adultério, né? Não, nesse texto aí de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, não está falando que é adultério, tá? Mas nessa versão está dizendo coisa indecente. Eu expliquei no vídeo anterior que essa coisa indecente é qualquer coisa que fugisse aos padrões da época, no sentido de uma vida comum, do cotidiano. Por exemplo, o marido fosse falar alguma coisa, chamar a atenção da mulher e ela respondesse a ele, né, no Antigo Testamento, qualquer motivo, qualquer coisa que o marido falasse com a mulher, se ela respondesse para ele, isso era tido como indecente. Se o marido saísse e a mulher não arrumasse a casa, isso era indecente. Se ela ficasse conversando com a vizinha, isso era tido como indecente. Se ela cumprimentasse um homem na rua, isso era indecência. Então a gente não pode pegar esse indecente aí de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, né? Eu prefiro a versão que diz: se ele visse nela qualquer coisa que não lhe agradasse. E é justamente sobre isso que o primeiro vídeo fala. O homem, ele tinha tal poder e autonomia sobre a mulher, autoridade sobre a mulher, que qualquer coisa era motivo para ele dispensar ela. E quando Jesus fala lá em Mateus acerca de qualquer um que repudiasse a sua esposa e ela se casasse com outro, ela estaria em adultério, e o que se casasse com ela também estaria em adultério. Muitos irmãos me xingaram e falaram um monte, me condenaram, e vocês não sabem o tamanho do rojão que eu enfrentei por conta desse vídeo. Muitos me criticaram e falaram que eu não sou pastor, que eu não sou nada, que eu não deveria subir num púlpito, num altar para falar a palavra de Deus e tal. Por quê? Porque eu falei que, segundo a palavra de Deus, o homem tinha a autoridade e a autonomia e a permissão de Deus para dar uma carta de divórcio. Isso partia do homem no Antigo Testamento. Por que no Antigo Testamento e no Novo também? Porque o costume da antiguidade era que o homem tinha poder sobre a mulher. Tá? E isso vem de Gênesis, né? Quando Deus fala para a mulher que o desejo dela seria para o marido. Então isso coloca a mulher como submissa ao homem. E aí tem vários textos na Bíblia falando da submissão feminina ao homem. Ponto. Beleza. Primeiro ponto. É só em caso de adultério? Não. Não é só em caso de adultério. Por exemplo,
Eu vou chamar a atenção dos irmãos aí, que falaram um monte, que criticaram, que julgaram e que me condenaram. Bom, eu sei que a maior parte, teve um que ele falou assim: eu sou divorciado, mas a palavra de Deus condena. O que você acha, né? Eu falei para ele: bom, irmão, você acredita nisso? Porque se você acredita nisso, então você já está condenado. Se você é divorciado, você vai para o inferno. Aí o irmão ficou com raiva e falou que eu não sou humilde para aprender. Mas vem cá, se ele já colocou no coração dele que ele está condenado, ou melhor, que quem é divorciado já está condenado ao inferno, e ele é divorciado, então ele está condenado ao inferno. Na mente dele ele já está. E olha, eu vou dizer uma coisa: salvação é por fé. Salvação é por fé. Se na tua fé você já está condenado, então eu não tenho mais nada para falar. E eu disse para ele: querido, eu não tenho mais nada para te falar. Se você já condenou... Não, mas a palavra de Deus está dizendo, né? Colocou isso com vários erros ortográficos e uma série de coisas, então eu vi que era uma pessoa inculta. Se ele é inculto, ele não entendeu a palavra. Então vamos lá, eu sei que muitas igrejas pregam contra o divórcio, mas a questão é, se o marido espanca a esposa dia sim, dia não. Olha, uma boa parte das perguntas que eu recebi no privado foi sobre isso. Apóstolo, o meu marido me bate, meu marido já me ameaçou com faca. E ele é evangélico. Olha só o problema. Ele é evangélico e me ameaçou com faca. Colocou a faca no meu pescoço. Eu devo continuar com ele? Qual pastor no mundo vai obrigar uma mulher dessa a ficar com um homicida desse? Então certo é ela ficar com ele até que ele mate ela? Teve um outro cidadão que me escreveu: apóstolo, minha esposa tem nojo de mim, minha esposa não quer que eu toque nela, minha esposa não me ama, minha esposa não me quer, eu estou privado de sexo há meses. E aí, se eu me divorciar, eu vou estar em pecado? Avalie isso. Então vamos lá, para todos esses, eu citei algumas questões aí, para todas essas questões eu falei: olha, eu não sou pastor de dar opinião sem falar com os dois, com o marido e com a mulher. Eu quero entender o porquê que eles querem se separar. Que nem a mulher que falou que o marido colocou a faca no pescoço dela. Então, eu estando com ela e com o marido, e ela disse que o marido é pastor, hein? Ela disse que o marido é pastor. Se eu estou com ela e com ele, e ela tem coragem de falar na cara dele que ele colocou a faca no pescoço dela, eu vou ser o primeiro a dizer na cara dele que ela tem direito a divórcio. Porque eu não vou esperar esse homem matar essa mulher porque você acha que eles só podem se separar em caso de adultério. Na questão aí em si, ele já havia cometido adultério. Ela foi questionar e ele, segundo ela, meteu a faca, colocou a faca no pescoço dela. E então é complicado isso. E olha o detalhe: a irmã ama esse homem. E eu falei para ela: irmã, eu preciso conversar com a senhora e com ele. No caso do homem, que a mulher não quer mais fazer sexo com ele, que a esposa não quer. O apóstolo Paulo deixa muito claro que nem o homem é dono do seu corpo, nem a mulher é dona do corpo dela. Que um tem que atender às necessidades e aos desejos do outro. Aí você vai condenar o homem a ficar com uma... Eu não sei, eu não aconselhei nenhum dos dois se separarem. Entendam bem isso. Tá bom, queridos? Moisés, você é a favor do divórcio? Depende. É muito relativo. Se houver agressão, se houver ameaça de morte, e se houver uma vida imoral, em que o marido tem casos com outras mulheres fora, ou a mulher tem casos com outros homens fora, eu vou ser o primeiro a aconselhar que se separem. Mas eu e o meu marido brigamos muito. Por que vocês brigam muito? Vocês já passaram por um gabinete pastoral? Já passaram por um aconselhamento matrimonial? Vocês já conversaram com o pastor de vocês? Porque para entrar num divórcio tem que ter muita conversa. Às vezes, você numa conversa resolve a situação.
Eu já recebi situações de que a mulher não queria fazer sexo com o marido porque ele chegava do trabalho sem tomar banho, sem escovar os dentes, com mau hálito, com um monte de coisa, queria beijar ela na boca, queria que ela fizesse sexo com ele, as coisas que ele mais queria, sexo oral e tudo mais, e ela não queria fazer. Aí você vai obrigar a mulher a fazer? E o marido não quer mais ficar com a mulher porque ela não faz sexo com ele, porque ela não quer mais fazer sexo com ele, porque ela tem, claro. Aí você senta com um casal desse, aí você fala, ela tem coragem de falar, você vai lá e aconselha. Meu amigo, tome um banho, se perfume, escove os dentes, aí quem sabe você reconquista a sua mulher. Da mesma forma, teve uma mulher que falou que o marido tinha nojo dela. Aí quando eu fui conversar com o marido, ele falou, pastor, ela não se cuida, ela não se higieniza nas partes íntimas, e ela quer que eu faça isso, isso, isso com ela, e não tem condições. Você está vendo que tem situações em que a culpa não é do outro? Às vezes a culpa é sua, você não se cuida, você não se perfuma, você não se depila, você não se higieniza, e aí você quer que o outro faça as coisas que você quer, e aí fica difícil. O assunto aqui não é como fazer sexo, tá bom? É sobre divórcio. Então, muitos casais estão querendo divórcio por conta disso. E o meu conselho é, primeiro, eu quero saber qual é a raiz do problema. Segundo ponto, vamos tentar resolver o problema. Terceiro ponto, eu quero resolver, o casal quer resolver. Pronto, aí não tem divórcio. Nem precisa de divórcio. Mas uma das partes querem. Eu tive muitas perguntas sobre isso. Eu quero, mas ele não quer mais. Eu quero, mas ela não quer mais. Meu marido não quer mais, minha esposa não quer mais. Quando um não quer, dois não brigam. Aí os pastores que não querem ter problema falam assim, vamos orar. Tudo bem, ele vai para casa, ele dorme com a mulher dele, tem uma vida boa com a mulher dele, mas ele quer que você viva o inferno. Você concorda com isso, Moisés? Não, não concordo. Você tem direito de ser feliz. E se a Bíblia, se a palavra de Deus nos dá direito, e não é só por adultério, tá? Deuteronômio 24 deixa muito claro isso, não é só por adultério. Então, se Deus consentiu carta de divórcio, mas Jesus fala lá em Mateus que comete adultério. Eu já expliquei isso no vídeo primeiro, então vou explicar de novo. Quando Jesus condena essa prática, é porque o divórcio se tornou uma banalidade. Qualquer coisinha eles queriam se separar. O marido repudiava a esposa. Note bem, não era a mulher que tinha o direito de se separar, era o marido que repudiava. Repudiar é mandar embora de casa. Ela saia de casa, sem a carta de divórcio. Lá na lei fala que ele tinha que dar uma carta de divórcio. Por que ele tinha? Para que essa mulher fosse liberada. Eu falei da mulher samaritana. A mulher samaritana passou por 5 casamentos. Não pode se divorciar? Então, se ela passou por 5 casamentos, então podia. Vocês estão notando bem? Por que Paulo fala sobre divórcio? Por que Jesus fala sobre divórcio? Porque era costume da época. Eles se divorciavam. Agora, o que não podia era o marido chantagear a mulher com a carta de divórcio. Só vou liberar a carta de divórcio se o pretendente me pagar o que eu paguei por você. Porque era assim, o homem comprava a mulher. Dote. Era um valor que ele pagava para ter a mulher. Então o homem só liberava a carta de divórcio se ele fosse ressarcido pelo que ele pagou. Se o pretendente não pagasse o que ele queria, ele não liberava. Então aí sim era entendido como adultério se alguém se unisse sem a carta de divórcio. Onde é que está escrito isso? Vai estudar que você vai aprender. Uma hora eu falo isso, tá? Então o que você tem que entender é que Deuteronômio dá direito. E lá Jesus fala, a carta de divórcio foi dada por causa da dureza dos vossos corações. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Então se Deus permitiu por causa da dureza dos corações, é porque era permitido. Para quê? Para que não acontecesse uma calamidade. Então o que vocês têm que entender é que eu posso me divorciar? Pode, mas não por qualquer motivo.
você está sendo agredida ou agredido, porque agora não é só homem que agride mulher não, tem mulher que agride homem também. Você está sendo agredida pelo seu marido ou agredido por sua esposa, então procure primeiro aconselhamento pastoral. Eu aconselhei algumas irmãs até irem na justiça, se ela apanhou, se foi puxado faca, se foi ameaçada, primeiro, faz um boletim de ocorrência. Segundo, vai para o divórcio. Ah, Moisés, eu não concordo, problema seu, a palavra de Deus dá direito. Então não venha discutir aquilo que você não sabe e que você não entende. Ah, Moisés, mas eu aprendi assim. Mais uma vez digo, se você aprendeu assim, então viva assim. Só não obrigue as pessoas a viverem como você vive. A nossa luz está indo embora, o sol está se pondo e eu espero que você tenha entendido. Então, posicionamento do apóstolo Moisés. Você é a favor do divórcio? Sim, mas não por qualquer motivo. Só por motivos sérios. Entenderam? Só por motivos muito sérios. Aí sim. E quais são os motivos sérios? Adultério. Primeiro, mas perdoou. Ninguém perdoa. São raríssimos os casos em que a pessoa traída realmente perdoa. Tem aqueles que falam, eu perdoo, mas todo dia passa em rosto, passa na cara, joga na cara, e eu sei bem como é que é isso, eu já presenciei muitas situações como essa, então o perdão tem que ser genuíno. Quem perdoa não pode mais tocar no assunto. Se você é capaz de dar esse tipo de perdão, então, glória a Deus por isso, continue casado. Não é, separe. Dê ao outro o direito de ser feliz e você também. Ah, Moisés, mas o meu pastor disse que é pecado. Então, se você está numa igreja que diz que é pecado, então é pecado. Não desobedeça. Toda autoridade é constituída por Deus. O seu pastor foi uma autoridade constituída por Deus. Se ele diz que é pecado, então abrace isso. Ah, mas eu não concordo com o meu pastor. Então saia dessa igreja e vá para uma igreja que tem uma visão teológica diferente da dele. É assim que funciona. Tá bom? Se você concorda ou não concorda, o importante é o seu coração estar em paz. Eu penso assim, não vou mudar. Teve um irmão que falou, você já leu lá em Mateus, já li todos esses textos que falam sobre divórcio, já estudei. Eu sou pastor há muitos anos, há 30 anos já, que eu estou à frente de igreja, hein? Eu comecei garoto, então há mais de 30 anos, tá? Eu estou à frente. Eu comecei a auxiliar um pastor, eu era o segundo dele, com 22 anos de idade, vou fazer 56 anos. E desde lá eu venho estudando, então fique tranquilo. Eu já li, eu já estudei, eu já pesquisei e eu só estou falando porque realmente eu tenho uma compreensão sobre o assunto, tá? Fique em paz. Se você tiver alguma pergunta, pode me procurar, faça comentário aí, me procure no privado e a gente vai conversar. Meu WhatsApp está lá, você pode também me chamar no WhatsApp, eu vou ter o maior prazer de te atender. Aos pastores amigos e queridos e aos que não são amigos e não me querem bem, eu deixo aqui um abraço e a paz do Senhor. Nós podemos discordar, só não podemos nos atacar, tá bom? Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo programa.